Só isso, o violão virou meu melhor amigo, meu Não companheiro. parou mais. Não, e sempre estudando sozinho, eu nunca tive professor, assim. Eu pegava alguns métodos e lia alguns desenhos de acorde, como é que faz isso? Aí aquilo soava na minha orelha já. Ah, isso aqui cabe nisso aqui. Isso aqui. Então eu ouvia a música, falava, pô, isso aqui parece. Foi associando, né? Música, associação de sonora mesmo. Então, E teve alguma influência? Alguém que você olhasse e falasse, uau, posso olha, colocar esse cara aqui no meio disso que eu faço? Tim, Paulinho Nogueira, foi um grande violonista que já falecido. Lenine. Lenine agora, mais recente, mas eu digo assim, mais para trás, Toquinho, Baden Powell, que foi um grande violonista. Mas eu ouvia muita música popular, assim, eu sempre gostei de ouvir música popular e grandes intérpretes. Eu me fascinava quando eu via alguém cantando, interpretando. Tinha uma cantora chamada Célia, que inclusive meu filho, que é profissional, hoje toca com ela, está na estrada há muitos anos. Eu me impressionava com isso, assim, cantores como Elis Regina, como Djavan, Ivan Lins, o próprio Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso. O pessoal da música brasileira sempre me fascinou mais. Eu sempre gostei dos gringos. Aliás, eu ouvia muita música americana também, já instrumental quando era menino. Ouvia o Koinonia, que era um grupo americano que tinha vários músicos que hoje estão gravando com Ron Kenoly, Então essas coisas foram me influenciando. Grupos americanos, Sandy Perry, por exemplo, a Amy Grant. Que legal. São cantores, uma mistura, né? Só que eu fui me abrasileirando, não tinha aquela coisa de... Eu fui vendo que a minha música também é rica, não precisava muito copiar de fora. Aí surgiu essa coisa mais brazuca, mais brasileira. E dessa música tão rica, já são 15 CDs, Sim. 3 por gravadora, 12 independentes. João, como é que você faz para escolher um repertório no meio de tanta canção? A sua pergunta é muito pertinente, Mara, porque o mais difícil de um CD, na realidade, é o repertório. Você tem músicos bons, você tem arranjos que são fáceis de fazer, agora achar um repertório. E hoje, mais ainda, no meu caso, assim, a minha preocupação já não é mais comercial como era em gravadora. Porque gravadora você tem que ter um repertório que venda. Então nem sempre você está gravando aquilo que você gostaria de gravar. Quando você tem uma liberdade de gravar sozinho, você segue mais essa tendência de fazer o que Deus te pede para fazer, Amém. não só o que a gravadora pede. Porque nem sempre os interesses de uma gravadora, desculpa aqui falar no ar isso, mas são os mesmos interesses de Deus. Sim. Às vezes, quando o dinheiro deixa de ser um objetivo, deixa de ser uma consequência para virar um objetivo, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o cara compromete a arte dele. Tem uma frase do Duke Ellington, muito bonita, que era um grande arranjador de big bands. Quando o músico abre mão da sua aspiração musical e rebaixa a sua aspiração musical ao interesse das massas desmioladas, ele usa esse termo, ele não está sendo honesto consigo mesmo. Se o dinheiro é mais importante do que a sua música, ele vendeu-se à prostituição. Então é muito pesada essa frase, mas é verdadeira. A música ela tem que alimentar você não só comercialmente, mas como ser humano. Não só a alma, mas a intelecto. Você não pode tratar o povo como se fosse ignorante e emburrecer o povo com a sua música. Pelo contrário, a música tem que levar. Então eu sempre gostei de grandes compositores, porque eu ouvia letras de Chico Buarque, falava, puxa, olha essa letra. Isso, olha essa... que poesia. Nossa, sempre teve poesia. Por exemplo, Taiguara era um grande compositor que eu ouvia. Nossa, cara, como é que o cara faz uma rima dessa? Então eu sempre me liguei muito em poesia. Quando eu namorava com a minha esposa, eu escrevi para ela perto de umas 100 e poucas crônicas. Que lindo! Quando a gente brigou, mas eu fiquei separado dela 6 meses, ela tacou fogo naquelas crônicas, perdeu tudo. Mas desde aquela época que eu quero escrever, que eu gosto de escrever, entendeu? Então, assim, hoje eu estou andando meio cinza com composição. Eu tenho a graça de Deus de viver do que eu já compus até 10 anos antes, assim. Então, quando eu faço uma música hoje, eu demoro mais. Assim, eu prefiro uma bem feita do que várias assim, de qualquer jeito. Não buscando qualquer objetivo. Não, tem que fazer é ruim. Não dá. E, João, você que anda o Brasil, aí levando a sua música e essa identidade musical que está tão deturpada hoje na nossa igreja, eu queria saber o que canções como Pra Cima Brasil, que há muitos anos atrás eu era criança e eu cantava essa música na igreja, né? Ou como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta. E como João Alexandre hoje, nesse contexto de igreja, consegue enxergar um futuro para o Brasil? Eu acho, posso estar sendo muito incisivo, muito crítico, mas começa pelos cristãos. Se a gente está enxergando tudo muito escuro e muito podre como está, é porque a gente não tem sido sal e nem luz. A ordem de ser sal e luz foi dada para nós. Amém. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o gosto, o que acontece? Se a luz perder o brilho, a escuridão. Então eu acho que a gente passa um pouco por isso. Acho que a gente está passando por uma crise na igreja brasileira. A igreja brasileira precisa retomar
o conceito de que igreja tem que estar abaixo da necessidade humana, nunca acima. Sim. A gente não é uma sociedade alternativa, nem um clube onde eu pago a minha mensalidade, que eu chamo de dízimo, não. A igreja é uma entidade, é um organismo vivo, que apesar de ser instituição e ter seus problemas, também é corpo. Sim. E como corpo, a gente tem que ser mais humilde. Quando eu falo humilde, a palavra humildade vem de humus, terra. A gente tem que se misturar mais com a sujeira, como Jesus fez, né? Porque se a gente pensasse, tem muito cristão que pensa ao contrário de Jesus. Jesus pensasse como alguns cristãos, a gente estava no inferno nessa hora. Jesus não pensou assim. Jesus, ele deixou o céu onde ele morava e se misturou com os homens, né? Jesus, ele foi um homem entre os homens, mesmo sendo Deus. Então a gente tem que ser mais parecido com ele, eu acho. Passa por isso. Agora, essa música, por exemplo, Como Será o Futuro, foi numa época do Collor de Mello. Que teve aquela... Então, alguém fala o seguinte, que eu acho que o país é que veste as minhas músicas, não as minhas músicas que vestem o país. Porque às vezes eu falo coisa que feita há 20 anos atrás, que ainda hoje é muito... Pô, isso é muito moderno. Não, quer dizer, o problema do Brasil não é de hoje, da falta de relevância da igreja não é de hoje. Não. Por exemplo, eu vejo que as nossas músicas cresceram em qualidade vocal. A gente tem excelentes cantores. Cresceu em qualidade instrumental, tem músicos muito bons tocando. Cresceu em qualidade produtiva, os nossos CDs são cada vez mais gostosos de ouvir o som. Só que se duplicou a qualidade musical e quintuplicou a superficialidade e a relevância, a irrelevância que a gente tem. A gente não pertence a nada, a gente não fala nada com nada. A gente fala um evangeliquez universal, tá entendendo? Sim. Quer dizer, é que a gente entende. Então, isso exatamente, a gente fala essa coisa, né? Qualquer tipo de rima, alguma coisa que rime tá bom, e a gente não se preocupa em ser profético, em falar uma linguagem que as pessoas entendam. Isso. Um pouquinho disso também, eu acho. E João, eu queria que você falasse também um pouquinho do livro. Ministro, né? Não, músico, profissão ou ministério. E esses dias eu estava vendo uma entrevista numa rádio falando disso, que os nossos músicos se criam na igreja, se formam ali e por falta, às vezes, de espaço ou de não sei quantas desculpas eles arranjam, eles vão tocar, sei lá, nos sertanejos e em outras... Tem que sobreviver de alguma forma. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Você que anda com isso, anda com esse pessoal. O livro, eu vou te dar um resumo rápido. A primeira parte do livro, eu desmundanifico e desbiblifico música. A música não é profana nem santa. Não existe Ré menor profano e Mi maior divino. Amém, eu concordo. Não existe escala santa e progressão harmônica do inferno. Não é. Música são sons que misturados formam intervalos e que misturados formam acordes e que tem pausas. A música, não vou dizer que é matemática, mas é quase isso. E tem música boa e música ruim, né? Então o que acontece? Não dá pra falar que tem música santa. Tem dois tipos de música, pra falar a verdade. Música boa e música ruim. Em qualquer área, tanto dentro quanto fora da igreja. O cristão, ele tem o desafio de enxergar a graça comum. O que é graça comum? Deus dá talentos aos homens que creem nele e os que não creem também. A fonte é a mesma. Se um cara de fora que não crê em Deus é bom músico, é porque Deus lhe deu o talento. Todo talento do natural vem do Pai das Luzes. Primeiro desafio é esse. O cristão não pode olhar para os caras de fora como se fossem que só falam besteira. Não. Eu acho que o cristão tem que examinar tudo e reter o que é bom até dos de fora. Sim. E enxergar neles traços da graça divina. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que a profissão o músico profissional é uma profissão digna como qualquer outra. Não existem profissões santas. Nem mesmo pastorado é santo, você é pastora. Existem pessoas santas exercendo profissões, em qualquer área da vida. Se tem um mecânico de Deus, tem um mecânico que não crê em Deus. Tem um médico que é de Deus, isso tem implicações, cada um vai tomar certas atitudes na sua vida. O músico que é um cristão vai ter que dizer não para algumas coisas, assim como qualquer outro profissional. Só que não é a igreja que diz a ele o que ele deve dizer não ou não. Cada um vive a sua vida com Deus e responde pelos seus atos. O músico cristão também. Sim. Então, assim, a igreja, às vezes, ela quer o privilégio de ser abençoado por grandes músicos, e raramente os abençoa como deveria. Então, acho assim, se a igreja não tem capacidade de sustentar um músico financeiramente, que o sustente espiritualmente, para que lá fora ele seja um profissional exemplar no que ele faz. Sim. Como não existe medicina santa, não existe advocacia ou direito santo, não, existem pessoas santas exercendo direitos, exercendo advocacia. Então o músico também. Eu acho que há um preconceito, principalmente com o artista, né? É interessante que a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria. Se eu sou obrigado a doar meu trabalho, eu não estou doando com alegria. Então a igreja não pode exigir que o músico viva
dentro de um ambiente eclesiástico e não tenha sustento para isso. Então o que acontece? O meio termo seria isso, que eu ajude esse músico a ser um homem de Deus lá fora, diante das pessoas, porque o mundo não é evangélico, o mundo não é gospel, o mundo é secular, pô. Sim. A vida é secular. Você não vai numa padaria evangélica onde o pão é abençoado e não se consultar com ele. Não tem, não existe. Então a gente vive essa ilusão de que o mundo evangélico, por pior que seja, é legal. E o mundo não evangélico, por melhor que seja, é ruim. Não. Nada a ver. Eu acho que existem verdades ditas. Eu sempre pergunto de que igreja era a mula que discutiu com Balaão, né? Se ela era presbiteriana, se ela era batista. Neopentecostal. Assim. A Bíblia fala que Deus abriu os olhos espirituais da mula. E aí, bicho? E aí, então? De que igreja eram os corvos que traziam comida para Elias? Não sei, entendeu? Então, a gente não pode ter essa visão fechada. Sim. Não, eu tenho que enxergar esse negócio chamado graça comum. Amém. Quando alguém se converte, ele não se torna o melhor músico, ele se torna um músico diferente. Ele sabe de onde vem o talento que ele tem e quem é que deu isso para ele. Amém. Eu sempre falei isso para um músico aqui de Goiânia uma vez, um grande tecladista daqui. Falei, cara, você toca muito bem. Se você soubesse quem foi que te deu o seu talento, você não ia tocar melhor que você já é bom, mas você ia tocar diferente. Você ia saber que a coisa é por outro lado. Então, eu acho que a obrigação de um músico é ser santo, é ser separado, é viver uma vida exemplar. E é ele que responde diante de Deus. Ninguém pode apontar o dedo para o músico e falar, você só deve tocar na igreja, você deve tocar... Não. Sim. Eu, por exemplo, ainda toco em recepção de casamento, ainda toco em eventos, quando me chamam. Eu não toco só num ambiente eclesiástico, entre aspas. Gospel. Não. Eu toco no mundo, porque assim, é aqui que eu vivo. Olha o que você acha de tocar a música do mundo. Pô, eu nunca toquei em Marte, Saturno, Plutão. O único lugar que eu conheço é esse ambiente aqui, tá entendendo? E isso também é semear a semente que o Senhor colocou na sua mão, né, João? Porque isso é ser sal e luz. Porque quem é que vai? Quem é que vai? Uma vez eu estava numa igreja falando sobre isso, as pessoas questionando comigo, não, porque o músico não deve, porque levantou um cara que é policial civil. Ele tinha 3 meses de convertido, ele falou, irmãos, eu estou vendo vocês criticando o João porque ele toca fora, eu sou policial civil, eu já não sei mais se um bandido te assaltar, se eu dou um tiro no bandido, eu deixo você morrer, aí você decide, porque agora eu já estou confuso, eu acabei de me converter, eu como todo policial tenho que ser o último a atirar, mas é a minha profissão, e aí? Ficou um silêncio assim, e as pessoas, tem coisas piores do que a minha profissão. Sim, e que a gente tem que exercer com sabedoria. Sim. Tem que pedir direção a Deus, entendeu? Amém. Então... E, João, para a gente encerrar, a nossa igreja é uma igreja missionária. Nós acreditamos em missões, acreditamos nesse lançamento da semente ao mundo mesmo, que é onde a gente precisa ir. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo, uma mensagem mesmo de como ser essa luz hoje. Eu vou usar as palavras... Igreja fora, né? Isso, eu vou usar as palavras do reverendo Billy Graham, que é a referência mundial assim, de homem cristão. Depois do Papa, ele é o cara mais conhecido no mundo por ser o que é. Não espere que não espere que as pessoas venham para a igreja. A função da igreja é ir até as pessoas. Amém. Então, a igreja não foi criada para trazer as pessoas para o templo. A gente, mais do que ir e estar numa igreja, é preciso ser igreja. Porque se você só consegue ser alguém estando num lugar, o seu evangelho é muito limitado. Já se você é alguma coisa, não interessa onde você está. Na rua, na chuva, na fazenda. Na casinha de saber. O cristão, ele é. Amém. Ele não está sendo alguma coisa, ele é. Então, ser igreja é muito importante, porque aí na faculdade, no dia a dia, para o seu vizinho, para as suas pessoas queridas, para os caras que não te conhecem, você vai ter uma vida que é uma vida de igreja. Uma vida de gente que é igreja, não que só está na igreja. Amém. Então... Jesus nunca se preocupou em ser Jesus. Ele era Jesus diante da prostituta, diante do cobrador de impostos, diante de Pilatos. Ele era quem ele era. É por isso que o mundo foi transformado por aquilo que ele foi. Então a gente tem que ser. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Amém. João, quero te agradecer. Imagina. Estou muito feliz de você estar aqui em plenitude com a gente. Eu estou assim espantado com uma pastora tão nova, assim, cuidando de uma igreja, né? Pô, Deus abençoe também. É a graça e o favor do Senhor. Deus te abençoe. E eu quero sempre te agradecer. E você que está aí, fica com a gente e ouça um pouquinho mais aí de João Alexandre. Em plenitude, com você. Beleza. Sim, eu tento. A gente vai daí depois disponibilizar. Só deixa uma mensaginha pra ela. O que eu falo? Olha. Eu vi, caiu, já vi. Só dizer, foca mais no rosto dele, joga um som lá nele lá. Só fala assim, ó. Eu quero só desejar, porque o programa começou agora. Só uma mensagem. Pastor Sara Mendes, o programa é em plenitude. Sara Mendes é o nome. Pastora Sara. Olá, pastora Sara Mendes, aqui é o João Alexandre e quero desejar tudo de bom pra vocês. Querida pastora Sara Mendes, eu desejo para você
toda a paz, toda a alegria, todo o sucesso que vem da mão de Deus para esse programa, viu? Que Jesus te abençoe, a tua igreja também, todo mundo que está aí me assistindo. Abraço. João, Imagina, mano. a graça, querido. Que isso, cara. Deus Eu falei com o abençoe. Felipe e queremos trazer você para um seminário. Vamos, de uns eu 4 tenho um dias legal, aqui. do 4 não dura, mas acho que 2 dias é um Não, bom. Obrigada, A pastor. gente vem numa sexta, faz a coisa no sábado à tarde, domingo, sábado à noite. Fazer um seminário. Vamos, seria legal. Quero muito levar ele lá. O seminário que eu Vem. faço, na realidade, dura umas 6 às 8 horas. 6 a 8 horas. mas aí é um Vê o negócio contato. legal. Vê o contato direto. É fácil, Facebook, você vai me achar lá. Tá. Fácil. Tem Tá. uma página, joanalexandre.com.br. É só identificar lá. João, obrigada. Complicamos meu irmão. vocês. Com Deus, pastor. Pastor Marcos, obrigado, querido. Desculpa, tá? Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, querido. Amém, amém. Bom prazer. Vai com Deus, prazer é meu. Acho que o Brasil já deu tempo. Só a questão dele vai ser bem depois, porque o senhor como que faz? Não. Tem que ir lá assim de vez em quando, mas congregar, sabe? Deu certo? Não, vamos conectar o meu pra não ter problema com o demônio.